Vamos abrir a palavra de nosso Deus em Salmo 145, de 18 a 21. Salmo 145, de 18 a 21. Vamos ler alternado. Perto está o Senhor de todos que invocam, de todos que invocam em verdade. O Senhor guarda a todos os que amam, porém os ímpios serão exterminados. Amém. Vamos passar agora para o grupo de louvor. Quem tiver oferta e dízimo, vamos depositar aqui na frente, viu? Quem tiver dízimo e oferta, pode ficar à vontade, viu? Continuar engrandecendo o nome do Senhor com o cântico Isaías 53. Vamos ficar de pé?
Graças a Deus, irmãos, hoje é um dia importante para nosso país, nossa nação, onde todos participamos da escolha dos nossos governantes, das nossas cidades, para os próximos 4 anos. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias para a nossa mensagem de hoje, a nossa reflexão. O livro de Colossenses, capítulo 2. Colossenses 2, dos versos 16 até ao verso 4 do capítulo 3. Colossenses capítulo 2, do verso 16 até o verso 4 do capítulo 3. Vamos fazer essa leitura de forma alternada. Leamos. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Irmãos, é um texto que nos traz muitas informações interessantes, porque nós temos visto muita coisa acontecer na igreja do Senhor, muitas coisas acontecendo dentro das igrejas que se dizem evangélicas. Muitas vivem inventando regras, que são regras humanas, que não estão nas Escrituras Sagradas. Outras procuram experiências individuais, espirituais, para que se possa muitas vezes mostrar que é espiritual mais do que os outros. Algumas trazem para a igreja rituais e móveis, decoração e até parecido com templos do Antigo Testamento, para se aproximar dos rituais do Velho Testamento. E isso faz com que muita gente dentro das igrejas não saibam discernir o que é a verdade, o que é realmente interessa para o povo de Deus, para a igreja. E muita gente é levada por todo vento de doutrina, porque quando se fala de novidade, as pessoas gostam daquilo que é novo, daquilo que é novidade nas igrejas, invenções. E existem pessoas fazendo do evangelho regras, e existem pessoas fazendo o evangelho baseado
em sonhos e visões e experiências espirituais. E Paulo, nesse texto, irmãos, vai falar exatamente sobre isso e nos advertir para aquilo que realmente nos interessa. Como é que nós devemos viver a vida do Evangelho verdadeiro e genuíno, o verdadeiro modo de entender a palavra de Deus. E Paulo diz: pois nós morremos com Cristo. As coisas que apontavam para Cristo passaram, e agora nós ressuscitamos com Ele. Nós vivemos uma nova maneira de viver e de ver a vida. Paulo vai nos dar algumas verdades essenciais que eu queria acompanhar com os irmãos aqui sobre este assunto tão importante em nossas vidas. Primeira verdade que nós vemos aqui, irmãos, é que nós não vivemos mais nas sombras de Cristo. Cristo foi apresentado no Velho Testamento, prometido, e ele aparecia como sombra, não víamos ele, mas depois que ele esteve aqui, agora nós não vemos mais a sua sombra, mas ele é real e ele esteve entre nós. E ele diz nos versos 16 e 17: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então ninguém pode nos julgar baseado nessa relação que Paulo fala, porque eram sombras, apontavam para Cristo. E essas coisas passaram, esses rituais dos judeus, eles cumpriram a sua função. Eles foram importantes, porque apontavam para Cristo, prefigurava Cristo, mas perderam o seu valor. E Paulo fala ainda mais duro nos versos 21 e 22, contra essas regras impostas por crentes, igrejas e líderes evangélicos. E ele diz: não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Essa advertência, irmão, serve para a nossa igreja hoje, para a igreja de um modo geral, porque muitas igrejas proíbem o que a Bíblia não proíbe. Igrejas inventando regras que o Evangelho não traz, e tornando o jugo mais pesado do que é. Igrejas que tornam o Evangelho um conjunto de regras e submetem os seus membros a um conjunto de nãos, de negativas, como se por esses nãos pudessem ser alcançado a salvação. Aí ele fala de exigência de comida, de tipo de vestimenta. Tem igrejas que proíbem certos tipos de comida, pastores que levam isso a sério. Adereço no cabelo, batom. Mas, irmãos, essas coisas, isso não tem valor algum contra o pecado. É o que Paulo está falando. Jesus, lá em Mateus, ele já tinha dito, nos versos 16 e 17, no capítulo 7, versos 16 e 17, Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Cristo, quando veio, ele disse que não há nada que entra pela boca do homem que contamina o homem.
Não é isso que vai nos salvar. Não é deixar de comer carne de porco. Não é deixar de botar o batom. Né, irmã Rita? Você gosta de um batom, né? Tudo isso nos faz lembrar dos fariseus que enchiam os templos de regras e legalismos desnecessários. Coisas dos fariseus. E aí, irmãos, qualquer sistema de religião que não queira aceitar Cristo como suficiente Salvador está engajado na satisfação da carne. Como se por suas próprias artimanhas pudesse aperfeiçoar a obra de Cristo. Quando nós entendemos, irmãos, que Cristo é suficiente, não precisa mais colocarmos regrinhas tentando aperfeiçoar a obra de Cristo, que já é perfeita, que é perfeita. Uma segunda verdade, irmãos, que eu encontro aqui, é que as respostas de todas as coisas estão nas Escrituras. Estão na palavra de Deus. Tudo que a gente precisa está na palavra de Deus. Não é assim? Alô? Todas as respostas estão nas Escrituras, senão ela não é suficiente. Mas igrejas se enchem de misticismos, busca de uma espiritualidade, atrás de sonhos e visões, experiências que podem ser perigosas. Podem ser perigosas. No verso 18, Paulo diz: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, veja, pretextando humildade, e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal. E Paulo um dia diz que é pretexto de humildade, às vezes esse falso espiritualismo, porque esquecem a Bíblia para buscar sonhos, visões e experiências, quando a Bíblia é suficiente para todas as coisas. E muitas igrejas, irmãos, surgem por causa dessas coisas. Muitas igrejas têm surgido por causa de um sonho, alguém falou com um anjo, alguém teve uma visão. Muitas igrejas têm surgido por isso. Paulo está condenando isso. E ele conclui dizendo que, que todos esses rituais e falso espiritualismo não têm valor algum na luta contra o pecado e na nossa luta para a salvação. Verso 23, ele diz: tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade e rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Irmãos, preste bem atenção numa coisa importante. A capa do legalismo e do falso espiritualismo, a capa que a gente coloca, né, sobre nosso corpo, a capa do legalismo e do falso espiritualismo pode esconder um grave pecado. Muita gente que pratica graves pecados, às vezes se escondem nesse falso espiritualismo, esse rigor ascético, esse legalismo exagerado, para esconder uma vida de pecado. Existe muito isso, irmãos.
Não estou dizendo que sempre é assim. Mas essa coisa de rigor demais, esse negócio de dizer que teve sonho, teve visões, palavras proféticas. Eu quero saber da vida da pessoa no dia a dia. Não é isso, irmã Rita? Aí por isso que nós temos pastoras aí matando o próprio marido, né, irmã Rita? Às vezes se escondia numa espiritualidade tão grande. Muitas pessoas têm essa postura radical, mas escondem pecados graves. E Paulo está dizendo aqui para não perdermos tempo com essas coisas, porque as respostas estão nas Escrituras. E o que é que realmente interessa então? Lá no verso 1, capítulo 3, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Paulo agora vai falar daquilo que nos interessa, abandonar a vida do velho homem e agora praticar a vida do novo homem. As perspectivas do nosso mundo, do nosso viver, agora mudaram, sofreram mudanças, passamos a entender a vida de outra maneira. Nós temos uma nova percepção do mundo quando nos convertemos. Aí nós vamos entender que essa vida é passageira e os sofrimentos um dia vão passar, por piores que sejam, e que também vai passar essa felicidade que o pecado traz. E que nós devemos pensar no futuro de nossas almas. Aí nós não vamos nos preocupar demais com bens materiais, com riquezas, com prazeres, e viver como se nunca fôssemos morrer. E o velho homem? Paulo diz, já no verso 5 e 6, fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena. E ele cita algumas coisas, irmãos. Uma listazinha para nós deixarmos morrer com o nosso velho homem. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas vem a ira de Deus. Coisas que devem ter ficado no passado. Essa vida era uma vida do velho homem. No verso 7 ele completa. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também no outro tempo. Isso ficou parte para trás, na velha vida. Tem que, por obrigação, ficar no passado de nossas vidas. O servo de Cristo não pratica essas coisas. Ela tem por obrigação, é o imperativo de Paulo, que essas práticas do velho homem devem ter ficado para trás. E aí, ele vai falar mais de outras coisas interessantes no verso 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Irmãos, se nós vivemos ainda com essas práticas, é porque nós ainda não matamos o nosso velho homem. Há algo em nós que precisa ser mudado. O servo de Cristo, diz Paulo, não é maledicente. Ele não fala mal do seu próximo, denegrindo a imagem do próximo. Mas isso acontece, e às vezes porque nosso velho homem aflora. Mas o servo de Cristo tem que deixar essas coisas para trás. A maledicência, a fofoca. O servo de Cristo
não é um servo que se ira por toda hora, por qualquer coisa. O servo de Cristo não tem linguagem obscena. E cuidado, irmãos, que muitas vezes nós brincamos com o pecado. Às vezes, nosso falar. Cuidado com o que escrevemos em grupos, em redes sociais. O pecado não é para se brincar. Nós não podemos brincar com o pecado. O pecado nunca é para se brincar. Verso 9, vem outra coisa de Paulo dizendo: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos. Olha aí. A mentira tem ficado no passado. Temos que ser verdadeiros uns com os outros. Falar a verdade às vezes é duro, não é, irmão José? Às vezes a pessoa não gosta da verdade. É o que a pessoa não quer ouvir. Mas o servo de Cristo tem que falar a verdade. O fato é, irmãos, que muitas vezes a mentira acompanha a vida e o dia a dia de muita gente. E até de crente. Ainda bem que não é do Porto Alegre. É, irmã Rita? Mas a mentira tem acompanhado a vida de muita gente, desde a hora que acorda até a hora de dormir. Acho que todos conhecem pessoas assim, né? Como é feio ter pessoas que têm a fama de mentiroso. Porque, irmã Rita, a mentira, ela resolve muitos problemas. Não é? É muito fácil. Não é, irmã Luzia? A mentira resolve muitos problemas. Nos tira de situações embaraçosas. Se você não quer ir trabalhar, diz que adoeceu. Né, Antônio? Se não veio para a igreja e o pastor pergunta por que não veio, dá uma desculpa aí, diz que estava doente, né, irmã Rita? Pronto. Acabou o assunto. A mentira resolve muitos problemas, mas ela é parte do velho homem. Nós precisamos ser verdadeiros, porque essas práticas fazem parte do velho homem. E o novo homem? O que devemos fazer então? Verso 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Essas são atitudes agora do servo de Deus, que ressuscita com Cristo. E isso é o que interessa. E ele fala de homens e mulheres misericordiosos. Como nós precisamos praticar a misericórdia, irmãos. Que procura o bem do próximo. Não só quando nos sobra, mas que isso seja uma atitude em nossa vida. E aí, irmãos, nós precisamos atuar como agentes de misericórdia. Ou fazendo individualmente, cada um em sua vida particular, sendo misericordioso, mas também ajudando a igreja a ajudar o próximo.
A igreja é uma agência de misericórdia, mas ela não faz isso quando os próprios membros não ajudam. E é por isso que a importância dos nossos dízimos e ofertas, porque quem dá, quem entrega e devolve os dízimos e ofertas, exerce misericórdia, através da igreja, da junta diaconal. E isso tem que fazer parte de nossa vida, é um imperativo de Paulo. Se de repente existe cristão que não exerce misericórdia, nem individualmente, e nem ajuda a igreja a exercer essa misericórdia, é porque ainda não nasceu de novo. E isso é muito sério, irmãos. Não é opção do cristão ser misericordioso. Também o novo homem deve viver em humildade, como Paulo diz. Deve estar pronto para receber conselhos, ajuda. Porque existe muita gente, irmã Rita, que às vezes precisa de ajuda, mas por causa do orgulho, não tem coragem de pedir. Né, irmã Lu? Essa é a nova vida do cristão. O cristão que deve exercer também a mansidão, a paciência, que não deixa a ira se tornar um pecado, porque nós podemos nos irar, porque nós somos humanos, mas nós não podemos pecar. E essa ira não pode se tornar um pecado em nossas vidas. Crentes que guardam ressentimentos o resto da vida e viram alvos fáceis do inimigo. O cristão ressentido é um alvo fácil para a destruição da igreja. Mas essa prática tem que ficar no passado. Nós devemos apresentar essas novas atitudes de vida que Paulo fala. Se nós morremos com Cristo, exercemos agora um novo homem em nossas vidas. E eu quero concluir, irmãos. Então nós devemos viver uma vida que nos interessa, que interessa a Cristo, abandonando rituais, regras de homens, que proíbe o que a Bíblia não proíbe. Sabemos que todas as nossas respostas estão na Bíblia, e eu não sou contra, quero deixar bem claro, experiências individuais que de repente você tenha, mas que a Bíblia é suficiente para todas as nossas respostas. Eu não preciso sonhar para ter a resposta de Deus, né, irmã Rita? Nem precisa um anjo vir falar comigo, porque eu tenho a palavra de Deus. Mas experiências individuais eu respeito e até acredito. E várias coisas que passaram e morreram com Cristo, e agora nós vivemos uma nova atitude de cristão. Deve trazer novas perspectivas de vida, novos alvos, nova maneira de viver. Nós devemos ressuscitar com Cristo e abandonar as velhas práticas. Não tem como viver uma vida cristã praticando algo do velho homem. Se essas coisas ainda fazem parte de nossa vida, nós precisamos urgentemente abandonar, fazer, pois, morrer a nossa vida carnal do velho homem. Essas eram atitudes que nós deixamos para trás.
Que Deus possa nos abençoar. Amém. Vamos agora louvar o nosso Deus, o hino 379, a versão pela pátria. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá pesado, lá formoso, é por ti o meu amor. E meu Deus, excelsa graça, te conceda seu favor. Salve Deus, salve Deus, a minha pátria varonil. Salve Deus, a minha terra, esta terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver feliz a mãe gentil, por vencer o Evangelho nesta terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe batemos servir, ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus, salve Deus, a minha pátria varonil. Salve Deus, a minha terra, esta terra do Brasil. Amém. Santo Deus, Pai grandioso, Tu é maravilhoso, Senhor Deus, misericordioso. Nós estamos aqui, Senhor Deus, para ouvir a Tua palavra, para Te adorar, para Te servir. Obrigado, Senhor Deus, ter nos escolhido, Senhor Deus, para Te adorar. Abençoe todos que estão aqui, Senhor Deus, que tenham a semana vitoriosa, Senhor Deus, contigo em primeiro lugar. Abençoe e guarde todos nós. Que Tu possa nos levar em paz para os nossos lares, Tua santa companhia, Senhor, e nos guarde de todo o mal. Em nome de Jesus Cristo. Amém.